Nossa conversa de hoje é sobre potências. Eu sei que todo mundo acha que potências são muito fáceis. Acontece que, dependendo, a gente começa a decorar umas 12 regrinhas particulares. E eu vou tentar fazer com que essas regras todas virem um conceito apenas para que nunca vocês esqueçam o que está acontecendo. Então, antes de mais nada, se eu tenho uma conta como essa, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Só que ao invés de ficar escrevendo esse monte de fator tudo exatamente igual, a gente inventou uma moda. A gente escreve apenas o 2, que é quem está se repetindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta, um expoente 6. Então, 2 na sexta nada mais é do que isto. Para que então que surgiu potência? Para que eu não tenha que escrever vários fatores, todos eles iguais. Só por isso. Então daí surgiu a história das potências. Muito bem. Então olha aqui, ó, 0,56, 0,56 vezes 0,56 vezes 0,56. Para eu não ficar fazendo essa escrita toda, são 1, 2, 3, 4 fatores. Portanto, 0,56 elevado à quarta. Alguém pode me dizer, nem é tão mais fácil. Sim, mas se o número começa a ser mais complicado, começa a valer muito a pena eu escrever em forma de potência, certo? Então, simplesmente para isto que surgiu. Então, de uma forma genérica, se o n é algo maior ou igual a 2, tá? 1, 2, 3, 5, 6, 7, maior ou igual a 2, a elevado a n nada mais é do que o produto de n fatores todos iguais a a. Então, a é a base e o n é o expoente. Quando a gente fala ao quadrado, é porque o expoente é 2. Elevado ao cubo, é porque o expoente é 3. E a partir daí vai a elevado à quarta, à quinta, à sexta, à sétima potência. Então, cuida! A elevado ao expoente, a gente numa linguagem mais coloquial, com o passar do tempo, começa a falar a na n. A na n. A elevado a n. A gente acaba atropelando. E aí tem uma galera que acha que tem uma divisão a na n, a sobre... Não, nada de divisão, certo? Então, a elevado ao expoente, certo? Muito bem. A partir daí começam a surgir várias consequências das potências, tá? Várias consequências. E é aqui que eu quero entrar com vocês. 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quinta. Gente, como é que eu faço a conta se eu fosse abrir tudo? Olha só, o 3 elevado à quarta seria 3 vezes 3. Quantos 3? 4 3. 1, 2, 3, 4 3, todos eles iguais. Isto vezes. Aí vem esse 3 elevado à quinta. Esse 3 elevado à quinta, 1, 2, 3, 4, 5 fatores, todos eles iguais. E aí agora tu tá vendo que eu tenho uma baita multiplicação muito maior ainda? Claro, mas são todos fatores iguais. Queridos, se todos são fatores iguais, eu vou ter 3 elevado a quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fatores, todos eles idênticos. Então, 3 elevado a 9. Então, 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quinta, abrindo a conta, tá aqui, ó, 3 elevado a 9. Dá para enxergar? Já dá para entender onde eu quero chegar? Olha aqui, ó. 5 elevado à terceira vezes 5 na quarta. Se eu fosse abrir essa conta do 5 na terceira, 5 vezes 5 vezes 5. E o 5 na quarta, se eu for abrir, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 fatores todos iguais. Então, como eu tenho esta multiplicação, significa que aqui nós vamos ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 fatores todos iguais a 5. Então, eu abri por quê? Para que tu enxergue o que é, o que está se fazendo, para poder, daqui a pouco, será que eu posso fazer tal coisa? Vamos ver. Então, se nós temos os conceitos claros, a gente consegue ver se dá ou não para fazer. Já está claro onde eu quero chegar? Aqui, ó, um produto de potências com bases iguais. A gente costuma dizer o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes.
Puxa vida, escrevi grande demais aqui, ó. Azar é meu, vou ter que apagar aqui. Se eu tenho essa conta, 2 dá 8 dividido por 2 dá quinta, vamos lá? Como é que eu faço essa conta 2 elevado a 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. 8 fatores iguais a 2. E aqui, 2 na quinta. 1, 2, 3, 4, 5 fatores, todos eles rigorosamente iguais. Tá, aqui eu tenho uma divisão. Se eu tenho uma divisão, dividir. 1, 2 pelo 2. O outro 2 dividido pelo 2, o 2 dividido pelo 2, o 2 dividido pelo 2 e o 2 dividido pelo 2. E aí o que aconteceu? O que sobrou para nós aqui, ó? Ali em cima, ficamos apenas com 2 elevado a terceira. 2 elevado a terceira. Se eu tivesse algo aqui, ó, A na sexta dividido por A na quarta, bem algébrico. A na sexta, A vezes A vezes A vezes A vezes A. 6 fatores iguais. E aqui embaixo, 4 fatores iguais. Como eu tenho uma divisão, A dividido por A. A dividido por A, A dividido por A, A dividido por A. E isto aqui me deu o quê? Me deu A elevado ao quadrado. Então, divisão de potências de bases iguais. O que aconteceu? Quando eu abro, eu acabo simplificando estes fatores. Deve estar dando barulho. Muito bem. Então, olha só. Produto de potências com bases iguais. A gente costuma dizer conserva a base e soma o expoente. Aí eu te pergunto, isto é uma propriedade ou é apenas uma consequência da definição? É só uma consequência. Olha aqui, ó. 3 na quarta, 3 na quinta, 4 fatores, 5 fatores, eu tenho 9 fatores. Tem 9 fatores. 3 elevado a 9. 5 na terceira, 5 na quarta. Eu tenho 3 fatores, 4 fatores, eu tenho 7 fatores, todos eles iguais. Então, produto de potências de bases iguais, conserva a base e soma o expoente. É algo miraculoso? Não, é algo para lá de básico, elementar. E na divisão de potências, se elas têm a mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Por quê? Porque eles vão simplificando. Nós temos multiplicação em cima, embaixo, multiplicação também em uma coisa dividido pela outra. Então, os fatores todos se cancelam. Então, isto aqui nada mais é do que uma consequência da definição. Então, não fica pensando assim, algo do outro mundo, tá? Não fique pensando em algo do outro mundo, porque não é para ser. Eu preciso, na nossa ideia, né, que vocês entendam todo o processo. Tá, então estamos aqui. Vamos adiante. Se eu tenho essa conta aqui, ó, 2 elevado a quarta elevado a terceira. Tá vendo ali que tem um parênteses? Quem é que está elevado a terceira? É só o 2? É só o 4? Ou é todo o conjunto? Acho que fica claro que é todo o conjunto, né? Então, 2 elevado a quarta. Isto tudo elevado a terceira? Vê se tu concorda comigo que seria isso aqui, ó. 2 na quarta vezes 2 na quarta vezes 2 na quarta. Tá claro isso para vocês? Então, gente, se nós temos um produto de potências de bases iguais, o que a gente faz? A gente conserva a base que é 2 e soma 4 mais 4, 8 mais 4, 12. 2 elevado a 12. Então, olha aqui, ó. 3 na quinta elevado à quarta. Se eu fosse montar toda a conta, 3 elevado à quinta, isso todo parênteses elevado à quarta. Então, 3 na quinta vezes 3 na quinta vezes 3 na quinta vezes 3 na quinta. Isto aqui, produto de potências, bases todas iguais, a gente soma os expoentes. 5 mais 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, acho que ficou claro que quando nós temos uma potência, 3 é um expoente, tá? Então, uma potência de uma outra potência, a gente simplesmente conserva a base e multiplica os expoentes. Conserva a base e multiplica os expoentes. Ai, mais uma regra. Gente, tá aqui o porquê. Ou seja, facilmente vocês podem se demonstrar num caso de um esquecimento
do que está valendo aqui. E esse entender o processo vai ser imprescindível depois no nono ano, no ensino do primeiro ano do médio, quando entrar a parte de exponenciais, logaritmos, tudo. Tu vai usar isso aqui o resto da vida. Logaritmo é uma coisa que todo mundo usa. Na medicina, por incrível que pareça, se usa coisa com logaritmo, que é tudo fundamentado em cima disso. Tá? Então, infelizmente, vocês vão ter que usar esse tipo de coisa. E aí, ó, a propriedade A na M na N é igual a A elevado a M vezes N. Vai decorar? É claro que tu vai decorar de tanto usar. Mas tenha claro que é só uma consequência da definição de potência, tá? Só uma consequência da definição. Tá, aqui eu botei aqui, ó. Não sei por que veio tudo de novo. Aqui. 5 elevado ao quadrado, elevado à terceira, elevado à quarta. Olha lá, um monte de potência. Então, 5 elevado, 2 vezes 3 vezes 4. Então, 2 vezes 3 vezes 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Então, 5 elevado a 24. É um número muito grande, tá? Muito grande. Sempre que necessário, a gente deixa indicado isso. A gente não acaba não fazendo a conta, tá? A gente acaba não fazendo a conta porque fica muito longe. Agora cuida aqui. Aqui tinha parênteses. Aqui não tem parênteses. Aqui não é 3 ao quadrado que está elevado à quarta. É só o 2 que está elevado à quarta. Então, obrigatoriamente, se não tem parênteses, vocês vão começar de cima para baixo, obrigatoriamente. Então, na real, o que nós temos aqui, ó, é o 3. Deixa eu botar uma setinha. E quem é que está elevado à quarta? É só o 2. Então, faz a conta. 2 elevado à quarta. Quanto é que é 2 elevado à quarta? 16. Então, isso aqui não é 3 elevado à oitava, gente. É 3 elevado a 16. Se não tiver parênteses, tu vem descendo, vem de cima para baixo. Se tem parênteses, é aquilo que estava acontecendo. Só mas se tu fosse abrir esta conta... Se eu fosse abrir esta conta, seria assim, ó. 3 elevado a 2, 2, 2, 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Tá aqui, ó. Esse 16 que tá colocado aqui. Isto aqui, ó, é isto aqui. Então não confunda com o que nós tínhamos lá, ó. Aqui era 2 na quarta vezes 2 na quarta vezes 2 na quarta. Não é a mesma coisa, não confunde uma coisa com a outra. Tá? Por favor, se não tem parênteses, tem que fazer tudo separado. Tudo separadinho. Agora vamos ver uma coisa aqui, ó. 2 na quarta dividido por 2 na terceira. Se eu fosse abrir essa conta, olha aqui, ó. Se eu fosse abrir esta conta, 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2. Normal, né? Aí eu posso, esse 2 dividido por 2, 2 dividido por 2, 2 dividido por 2. Sobrou só um doisinho. Tu concorda comigo? Que sobrou só um doisinho? Só aquele 2. Se eu fosse abrir aqui, ó, A na quinta. A na quinta, A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. E A elevado à quarta, A vezes A, vezes A, vezes A. O que aconteceu? A dividido por A dividido por A dividido, A dividido. Sobrou o quê? Somente aquele Azinho. Tá bem claro, então, a conta em si? Agora, se a gente fosse usar a tal da propriedade, né, que é aquela consequência, eu tenho divisão de potências de mesma base. O que eu faço se eu tenho divisão de potências? Eu conservo a base e subtraio o expoente. Aí eu vou ter 2 elevado à primeira. E 2 elevado à primeira, quanto vai valer? Quando eu tenho 2 elevado a... Quando eu tenho A elevado a N, eu tenho N fatores todos iguais. Então por isso que eu botei A elevado a N com N maior ou igual a 2, para ter o produto dos fatores. O A elevado à primeira, alguém poderia pirar e ficar pensando, o que é? Então, gente, 2 elevado à primeira é o próprio número. É um fator só, não tem nada para multiplicar. Aqui, ó,
Se nós fôssemos fazer do mesmo processo, ó, conserva a base, subtrai o expoente, ficaria a elevado à primeira. Qualquer coisa elevado ao expoente 1 é ela mesma. Então, olha aqui, ó, a elevado à primeira é o próprio a. Então, isto para complementar aquilo que eu tinha falado para vocês das definições, da definição inicial. A elevado a n com n maior ou igual a 2. Aí agora aqui eu mostrei um exemplo com o expoente 1, para que vocês entendam. Isso aqui a gente diz, é uma definição de potência, tá? Uma simples definição de potência. Aqui. O que iria acontecer aqui? Ó, se eu fosse abrir essa conta. Se eu fosse abrir esta conta, vamos ver? 2 elevado à sexta, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Embaixo, 2 na sexta, 2, 2, 2, 2. Certo? Cortei, 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 cortei. Quanto é que deu de resultado? Deu 1. Aí alguém vai me dizer, Sor, mas era óbvio, não é uma coisa dividida por ela mesma? Perfeito, uma coisa dividida por ela mesma. 1. E aqui, a na quarta dividido por a na quarta. Uma coisa dividida por ela mesma. 1. Certo? Agora, vamos pensar um pouquinho. Eu tinha falado em a elevado a n com n maior ou igual a 2. Aí eu defini para vocês a elevado à primeira, que era o próprio a. A elevado a n é a vezes a vezes a vezes a vezes a vezes a. A elevado à primeira é a. Então, este n aqui, ele é um número natural. Esse expoente é um número natural. Tá, mas e... Aqui era maior ou igual a 2, aqui era 1 e o 0. Quanto é que vale se o expoente for 0? A gente vai ter que definir. Quanto é que vale se o expoente for 0? Para ficar tudo encaixadinho, se definiu que quando nós temos um expoente 0, isso aqui nada mais é do que 1. Qualquer coisa na 0 vale 1. Olha só, por que eu falei para ficar tudo redondinho? Porque divisão de potência igual, de base igual, tu não subtrai o expoente? 6 menos 6, 0. 2 na 0. E 2 na 0 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 1, porque uma coisa dividida por ela mesma é 1. Então, na hora de fazer a definição, se definiu dessa forma. Quando nós temos um expoente maior ou igual a 2, são vários fatores a todos iguais. A base vezes a base vezes a base vezes a base. Se o expoente for 1, é o próprio número. Se o expoente for 0, é 1. Então, essas são as definições que nós temos aí dentro. Olha aqui, ó. A na 0 é 1. A na primeira é 1, e se o n for maior ou igual a 2, então a na n é a vezes a vezes a vezes a, n fatores. Bonitinho? Entendidinho? Legal. Vocês estão vendo que não tem aquela montanha de fórmulas malucas para decorar? Não tem. A gente tem que entender o processo. Entendendo o processo, a gente ganha o jogo, senão tá tudo complicado demais. Agora vamos mais um pouquinho. 2 na quarta dividido por 2 na quinta. Se eu fosse abrir essa conta, tá? Se eu fosse abrir a conta. 2 na quarta, 2 vezes 2 vezes 2. 2 na quinta, são 5 fatores todos iguais. E aí cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui. O que sobrou lá em cima? Bom, um número dividido por ele mesmo vai dar 1, né? Então, aqui deu 1, aqui deu 1, deu 1, 1. Então ficou 1 lá em cima. Ficou 1 lá em cima. E embaixo ficou o quê? 2. Aqui, 3 na terceira. Se a gente fosse abrir a conta, 3 vezes 3 vezes 3. E aqui embaixo, 5 fatores todos iguais. O que aconteceu? Esse cortou, esse cortou, esse cortou. Lá em cima ficou quanto? Lá em cima ficou 1. E aqui embaixo, 3 e 3, 3 ao quadrado. Certo? Alguma dúvida? Acho que não, né? Mas se a gente fosse usar a tal da propriedade, aquela da conserva a base e subtrai o expoente, o que iria acontecer? Iria acontecer algo assim, ó. 4 menos 5. E aí, esse 4 menos 5 daria 2 elevado a menos 1, já não é mais um número natural. Tá, mas a conta tá aqui, então a conta existe.
Então quem sabe a gente define algo. Vamos definir algo com expoente negativo. Olha aqui. Aqui, na hora em que eu conservei a base e subtraí o expoente, eu tive 3 menos 5. 3 menos 5. Isso aqui deu 3 na menos 2. Então, o 2 na menos 1, obrigatoriamente, vai ter o quê? Qual o resultado? 1 meio. 3 na menos 2 tem que dar 1 meio. E 3 na menos 2, aliás, 2 na menos 1 tem que dar 1 meio. Acho que eu falei 3. 2 na menos 1, 1 meio. 3 na menos 2 tem que dar 1 sobre 3 na 2. O que vocês estão enxergando? Ó, quando tem esse númerozinho negativo no expoente, qual é a consequência disso? A consequência é que a gente inverte a base. A consequência é essa, a gente inverte a base. Que interessante! Então, olha só. Se eu tenho a elevado a menos 1, esse negativo me manda inverter. Ó, 2 na menos 1, inverti. 1 sobre a. 1 sobre a. Legal. Então, toda vez que o expoente for negativo, inverte a base. E aí virou uma das definições. Ok. Mas aqui nesse, eu não só inverti, porque tinha um expoente 2. Ah, mas o negativo, o que é que causou? Esse negativo, ó, a na menos n ficou 1 sobre a na n. Então, o a na n continuou a na n. Só que o negativo fez com que a gente invertesse. Legal. Mas aí, pessoal, se eu sei essa aqui não é daqui de dentro? A na menos n, 1 sobre a na n. Se o n for 1, a na menos 1, 1 sobre a na 1, que é 1 sobre a. Então o resultado, a na menos 1 é 1 sobre a, eu nem preciso gravar aquilo, né? Eu já sei isso aqui. Ah, legal. Mas se tivesse uma fração aqui, vamos pensar um pouquinho. Isto aqui, vê se tu concorda comigo que seria o mesmo que isto aqui. Olha só. Quando eu tenho 1 sobre a tudo elevado a n, eu tenho 1 sobre a vezes 1 sobre a vezes 1 sobre a vezes 1 sobre a. Então não interessa qual é o n. Se o n for 5, eu vou ter 5 fatores iguais. E em cima eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E quanto é que dá 1 vezes 1 vezes 1? Dá 1. Ah, tá. E o a na n? A na n. Embaixo, né? A vezes a na n. Então quer dizer que isto e isto é a mesma coisa. Se isto e isto é a mesma coisa, então eu acho que é melhor ficar com esta aqui. Sua lá tá muito bonitinho. Mas eu prefiro que tu fique com esta, porque daqui a pouco vai aparecer uma fração para torrar a nossa paciência. Quer ver? Olha aqui, ó. Se eu tiver uma fração com expoente negativo, eu vou ter que inverter. E aí inverter ficaria 1 sobre A sobre B aqui embaixo. Aí eu teria divisão de frações, né? Olha aqui, ó. Eu teria assim, ó. Deixa eu botar passo a passo aqui, ó. A sobre B elevado... Vamos botar menos 2. Se eu fosse usar isto aqui, o meu A, na real, é A sobre B. Aí eu teria 1 sobre A sobre B elevado a 2. Então, devido ao negativo, eu inverti a base. Tá bem. Aí agora, aqui ficou uma divisão de frações. O que é que a gente faz quando tem divisão de frações? A gente conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida, né? Que é B sobre A. E quanto é que dá isso? Isto aqui dá B sobre A. Então, isso aqui ficaria B sobre A elevado a 2. Então, de uma forma genérica, ó, A sobre B ficou B sobre A. E era menos, ficou mais. Então, se eu tenho aqui A sobre B na menos N, devido ao negativo, eu só inverto. Aí fica B sobre A elevado a N. Então, se é para gravar, eu prefiro muito, muito que vocês gravem esta aqui. Porque daqui saem todas as outras. Se aqui for um número só e aqui for 1, qualquer coisa devido ao negativo eu vou inverter. Aqui então se eu tenho 5, ó, vai ficar 1 sobre 5 na n. Se eu tenho isto, aqui também continua dando na mesma. E se eu tenho a fração, eu inverto.
Então, tudo é a mesma coisa. Aí se tu olha um livro, galera, olha aqui, tem essa, tem essa, tem essa e tem essa. Não, não tem as duas, tem uma ou tem a outra, tá? Mas tem 3 fórmulas para gravar. Mas vem cá, cara, tu tem que enxergar que é a mesma coisa, senão matemática vira um inferno, tá? Se a gente entende, a coisa fica muito mais fácil, muito mais bonitinha. Muito bem. Chegando perto do fim, então vamos ver aqui, ó. Se eu tenho isso aqui, 2/3 elevado a menos 4. Vamos lá. Se o expoente é negativo, o que é que a gente faz? Inverte a base. 3/2 elevado à quarta. 3/2 elevado à quarta. E aí, como é que eu faço essa conta? Bom, tu pode organizar isso de 2 formas. Uma, fazer 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2. Aqui, ó. 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2. Arma toda a conta. Ou faz separadinho, ó. 3 elevado à quarta, 3 elevado à quarta e 2 elevado à quarta. Que é o que tá aqui, ó. 3 na quarta, 2 na quarta. Vamos lá. 3 elevado à quarta. 3 vezes 3, 9. 27. 81. Então aqui, 81. E aqui 2 na quarta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Ai, tá usando os dedos. Claro, eu tô contando coisas. Porque qual é o problema de usar os dedos, né? Ah, não, eu tenho que escrever. Não tem que escrever coisa nenhuma, tá? Aí o meu professor pede, mas tá aqui, daqui pra cá, pronto, tá tudo montado. Não tem que estar escrevendo tudo isso, tá? Não precisa perder tempo. Sora eu podia fazer direto 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vir direto daqui pra cá? Claro! E 2 da quarta, 2 vezes 2, 4, 8, e botar aqui direto? O professor não ia me descontar? Não, não ia. Se tu botar isso aqui, daqui pra cá, tá tudo perfeito. Tudo perfeito. Não tá faltando nada. Certo? Por que tu tá fazendo isso, senhor? Para não perderem tempo. Senão vocês ficam demorando à toa. Gasta muito tempo para fazer uma prova. A gente tem que ganhar habilidade. Aqui. 0,44444 elevado a menos 2. Socorro! Vamos lá. 0,444 pontinhos. Isso aqui é uma dízima periódica. É um número racional. E quando a gente tem um número racional, como é que a gente acha a fração que gera o cara? 0,44444 é só o 4 que se repete, então só o 9 que vem aqui embaixo. Então, 4 nonos elevado a menos 2. Olha aí, mudou a cara. Mudou a cara. Aí, senhor, eu não posso fazer 0,4444 vezes 0,44444? Até pode, mas como é que tu vai fazer essa conta com infinitas casas depois da vírgula? E depois ainda tem um negativo. Então, 0,444, 4 nonos, elevado a menos 2. Muito bem. Temos um negativo aqui no expoente. O que é que a gente faz quando tem um negativo no expoente? Inverte a base. Se a gente inverte a base, 9 quartos. Elevado a 2. Olha que bonitinho. E aí tem duas coisas que são possíveis. Olha aqui, ó. Uma delas é vocês colocarem 9 elevado ao quadrado, 9 ao quadrado e 4 ao quadrado. E deixar 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Gente, é só uma coisa, pelo amor de Deus. O cara tá terminando a questão e bota 9 ao quadrado, 18. Não, não é vezes, tá? Cuida isso, porque quando a gente tá chegando no fim da questão, a gente se emociona. E aí é bobagem. Toma cuidado. É 9 vezes 9. Aqui, 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Aí o cara se emociona, corta um 1 com 1, fica 8 sextos, simplifica por 2, 4 terços. Nada, tá? Tá lá, 81 sobre 16. 81 sobre 16. Senhor, será que ele não pode me mandar fazer a conta e botar alternativas e aí tá com vírgula? Até pode. Mas aí se as respostas têm vírgula, nesse momento aqui, ó, eu acho que talvez seja mais legal vocês dividirem. 9 dividido por 4. 8 dividido por 4 daria 2, sobrou 1.
1 dividido por 4 dá 0,25. Então 2,25 elevado ao quadrado. Então divide aqui, 9 por 4, 2,25 elevado ao quadrado. E aí vai lá de canto, e aí sim, né? 2,25 vezes 2,25. Faz a conta, é óbvio que eu não vou fazer aqui, tá? Vai dar o mesmo resultado. Se tu dividir 81 por 16 ou fizer isto vezes ele, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Tudo depende do que o professor está pedindo na questão, tá? Ou uma prova eventual. Senhor, isso aí cai num vestibular lá? Cai, claro. Nas federais cai, nas particulares cai, no Enem cai. Cai isso no meio de questões, tá? Tu saber fazer essas transformações. Legal. Legal. Para nós encerrarmos, um treco desses. O que eu faço? Senta e chora. Soro, qualquer coisa na zero vai dar 1. Taca-lhe um 1 bem grandão aqui que é a resposta. Não. Tem parênteses aqui indicando? Tem um parênteses aqui indicando que é o menos 2 que está elevado. É o único parênteses que tem aí, só para indicar que é o menos 2. Não é aquela história que eu falei para vocês, ó, tipo isso aqui, ó, 2 na terceira elevado ao quadrado, elevado a menos 2, elevado a quinta, elevado a 0. Isso aqui a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Mas ali não. Aqui não. Não tem parênteses, aquilo que eu falei antes, tá? Só botei isso aqui pra gente encerrar com duas coisas curiosas. Por onde eu começo? Começa obrigatoriamente de cima para baixo. Então a primeira conta que eu vou fazer é 5 elevado a 0. Então 2 na 3, na 2, na menos 2. E quanto é que é 5 elevado a 0? 5 elevado a 0 é 1. Muito bem. Continuando. Agora eu vou lá em cima, de novo, ó. 2 na 3, na 2. Quanto é que é menos 2 elevado à primeira? Qualquer coisa elevado à primeira é ela mesma. Então isso aqui é menos 2. Só eu já estou tremendo aqui. Ó, o que é 2 na menos 2? Queridos, 2 na menos 2, devido ao negativo, a gente inverte 1 meio elevado a 2. Certo? Aqui é 1, né? Isso aqui é 2 sobre 1, fica 1 meio elevado a 2. E 1 meio elevado a 2, 1 elevado a 2 e 2 elevado a 2, 1 quarto. Socorro! 2 na 3 elevado a 1 quarto. E agora tem algo que eu possa fazer aqui? No futuro vai ter, por enquanto ainda não. Porque eu teria que fazer essa conta, 3 elevado a 1 quarto. E eu não faço a menor ideia do que seja 3 elevado a 1 quarto. Por enquanto, daqui a pouco eu vou saber. Então, queridos, aqui estaria a parte final onde eu posso chegar nesse momento. Eu não consigo passar daqui com aquilo que eu sei até esse momento. Certo? Então, esse exemplo era só para mostrar que quando não tem parênteses, aquilo que eu apaguei aqui, a gente tem que vir fazendo as contas de cima para baixo, todas até o fim. Certo? Acho que é isto. Sim, era isto. Valeu? Espero ter ajudado. Um abraço para todos. Tchau!